Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM, né? Você sabe, sexta-feira é dia de mente aberta e hoje a gente vai falar de saúde. E vamos falar de uma condição muito interessante pela qual, né, a maioria das mulheres vai passar, assim se Deus permitir. E é com prazer que eu trago pra gente aqui, ela que é médica endocrinologista, uma estudiosa do assunto, é a doutora Karina Alvarenga. Prazer recebê-la, seja bem-vindo. Tempão que eu não te vejo. Que bom que você aceitou o nosso convite. Não, adorei o convite, muito bom te ver também, tava com saudade, né? Precisamos fazer aí uma saidinha. Colocar o assunto em dia. Colocar as fofocas em dia. Com certeza, com certeza. E com você a fofoca sempre rende, porque são fofocas científicas. Boas. São fofocas científicas. E a gente vai falar aqui hoje, Karina, sobre menopausa. É uma situação que provoca todo tipo de sentimento nas mulheres, né? Pavor, terror, aquelas que falam, meu Deus, eu sofri demais na menopausa. Aquela que fala o seguinte, eu tenho pavor de quando chegar a menopausa. E aquela que fala, eu não senti nada, que causa até uma certa inveja. E aí eu queria que você falasse, assim, explicasse o que é a menopausa. Isso, ó. A menopausa é uma transição da nossa vida, assim como é a adolescência. Na adolescência os hormônios não mudam. A menopausa também. A palavra menopausa, ela é uma data. Ela é 1 ano após a minha última menstruação. Isso é menopausa. Só que até chegar nesse 1 ano sem menstruar, a mulher pode ter sintomas dos mais variados desde 10 anos antes. 10 anos antes da última menstruação, podem começar alterações nos cabelos, na pele, na unha. O sintoma mais prevalente não é a onda de calor, mas ele pode estar presente, que é aquele calor que vem de baixo para cima, molha a paciente, seja ela estando numa reunião de trabalho, seja de madrugada que ela acorda, ela liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, liga o ar-condicionado, desliga, porque ela não tem uma temperatura que adapta. Mas o sintoma mais prevalente, que as mulheres menos percebem, ficam desatentas, é a secura vaginal, um ardor naquele epitélio da vagina, como se fossem pequenas fissuras, uma dor na relação, o que ajuda na perda da libido, que também acompanha os sintomas da menopausa. O que eu acho mais agravante na vida das mulheres que hoje vivem a vida moderna, né? Hoje a gente tem a síndrome da mulher moderna, que é a mulher que trabalha, a mulher que produz, que é dona de casa, que é multitarefa. E ela, de repente, ela começa a ter o que a gente chama de brain fog. O que é isso? É uma nebulosidade cerebral. O que eu estava falando mesmo com a Leite? Peraí, deixa eu parar e pensar. Essa perda do que estava falando, essa perda da memória momentânea, dificuldade de concentração, baixa de libido. Eu tenho mulheres que chegam para mim em crise no casamento. Doutor, eu vou separar do meu marido porque eu não aguento, eu não quero encostar nele. Eu falo, calma, não é bem por aí, né? Então, a menopausa é um conjunto de sintomas que a mulher começa a apresentar nessa transição hormonal, onde a gente produzia muito estrógeno, muito estradiol, porque estávamos numa vida fértil e de repente o estradiol cai bruscamente e antes de cair bruscamente ele oscila. Então um dia ele tá bom, um dia ele tá baixo, um dia ele tá bom, um dia tá baixo e é como se fosse uma nova adolescência. A gente fica irritada, a gente fica nervosa, tudo irrita. Opa, calma. Chora fácil. Chora fácil. Cada pessoa experimenta, por exemplo, pacientes que têm um transtorno de ansiedade generalizado. Mesmo com medicação tratadas adequadamente, quando experimentam esse climatério, essa transição para a menopausa, o transtorno pode piorar. E a reposição hormonal pode melhorar o quadro psiquiátrico. Olha que bacana, né? Então, menopausa é isso, é essa transição que as mulheres vão viver, se Deus permitir, como disse você, e a gente pode passar por isso com mais qualidade de vida. Como regra geral, Karina, tem como eu saber quando eu vou entrar na menopausa? A média do brasileiro é por volta de 50 a 55 anos. E os sintomas podem aparecer 10 anos antes. Então, 10 anos antes da última menstruação, a gente já consegue ajudar essa mulher. Agora, isso é uma média populacional,
né? Então é muito individual, tem muito genética. Se a minha mãe entrou na menopausa com 50 anos, provavelmente é ali que eu tô com o pezinho na menopausa. Tem a ver com a minha primeira menstruação? Tem um cálculo que se faz na medicina? Não existe um cálculo certo, né? O que a gente sabe é que meninas que menstruaram mais cedo podem entrar na menopausa mais cedo. Mas um cálculo exato para saber, não. É um acompanhamento hormonal mesmo. E tem algum fato que acontece com a gente? Porque nós somos por emoção, Sim. seres humanos. Tem algum fato que pode acontecer com a gente com que faça que a gente entre antecipadamente na menopausa? Você tem casos clínicos que você já atendeu ou já ouviu falar? Na literatura não traz esse fator emocional, não. A literatura, eu tô lendo, eu tô fazendo 2 mentorias de menopausa, porque muita coisa mudou nos consensos europeu, americano. Então eu tô fazendo 2 cursos online e os consensos que eu li até agora não trazem a questão, um trauma ou uma frustração, vem uma menopausa precoce ou tardia, eu ainda não li nada a respeito. O que eles trazem é o transtorno de ansiedade pode melhorar com a reposição hormonal e ele pode piorar sem a reposição hormonal. O bipolar, o transtorno bipolar já é o contrário. Ele pode estar estável, entrou na menopausa, ele dá uma descompensada, mas se eu refizer a reposição, se eu fizer a reposição hormonal, eu tenho que ligar para o médico, para o psiquiatra e falar, olha, provavelmente vai descompensar o bipolar e vai precisar de um ajuste de medicação. Então, a gente tem a doença e como que a reposição hormonal age na doença emocional, na doença psiquiátrica. Você falou de uma característica da menopausa que seria uma nebulosidade no cérebro, quer dizer, você ficar meio em dúvida, meio confusa. Você entra no quarto, o que eu vim fazer aqui mesmo? E aí a mulher que às vezes não tem a consciência do que é a menopausa, ela pode começar a achar, não, tô ficando doida, tô ficando maluca. Você deve receber muita gente que fala isso pra você no consultório. Recebo. Aí a gente tem um checklist dos sintomas, né? Tá, além da memória ruim, você tá apresentando piora no sono, você acorda de madrugada transpirando frio, você perdeu a energia, né? Tá mais cansada, tem a secura vaginal. Aí a gente faz um checklist dos sintomas e fecha o diagnóstico da transição, do climatério, que é o processo. E aí a gente explica para a paciente, fala, olha, isso aí realmente faz parte da síndrome climatérica e a gente tem como te ajudar com a reposição hormonal. E se a paciente tem contraindicações à reposição hormonal, se os riscos são maiores que os benefícios, a gente ajuda de outras formas, de remédios que a gente chama de medicamentos de segunda linha. E agora, se eu vou te pedir um rápido intervalinho aqui, eu quero falar sobre assim, se é possível, a pergunta eu vou te fazer antecipadamente, se é possível ter qualidade de vida mesmo passando pela menopausa, porque a gente percebe que é um trauma para muitas mulheres. Mas não precisa ser, né? A medicina já traz luz sobre um monte de questões que a gente pode observar, pode perceber e pode ter uma qualidade de vida. A gente volta em um minuto, ok? Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira falando de saúde, né? Falando de menopausa e enfim, você está entrando na menopausa, você vai passar pela menopausa e a gente está aqui com a especialista na área, que é a doutora Karina Alvarenga. Ela é endocrinologista, quer dizer, cuida dos hormônios da gente a vida toda, e na menopausa é onde os hormônios, eles sofrem uma alteração extremamente significativa. E aí, Karina, eu te faço a seguinte pergunta, é possível ter qualidade de vida mesmo com a menopausa? É muito possível. A menopausa é uma fase, então a gente passa pela fase da infância, entra na adolescência, entra na idade adulta, e cada uma dessas fases que a gente passa por elas traz uma mudança. Então, o que a gente tem que entender? Passar pela menopausa sem grandes traumas exige o autocuidado. Então, a mulher não pode ser olhada apenas pelo hormônio ginecológico. Estradiol, progesterona, pronto, acabou. Não. A mulher precisa ter mudanças de estilo de vida. Quanto antes ela fizer isso, melhor para ela.
Então, na idade adulta, às vezes a gente está fazendo faculdade, estudando, não tem tempo para o autocuidado. E na menopausa, ela vai cobrar da gente esse autocuidado. Então, você tem que ter prioridade. Viver uma vida para cuidar da família, para cuidar da carreira, viver uma vida sem o auto-olhar. Para passar bem pela menopausa, atividade física é fundamental. Não tem jeito da gente envelhecer, da gente mudar para uma fase assim, sem estar com atividade física. Aliás, a atividade física é remédio para muita doença, né? Segunda coisa, uma alimentação saudável. Quanto mais a gente vive aquela vida assim, eu tô comendo o que dá, vou passar ali no bar, pegar o que dá, vou passar na padaria, comer o que dá. O que dá não te nutre, é o que tem. Não é o preparo, não é a programação, os nutrientes. Então, a mulher tem que ser avaliada por isso também. Caloria, qualidade dessa alimentação, menos alimentos ultraprocessados, auxiliam naquela qualidade de diminuir o brain fog, que é essa confusão mental, essa redução de memória. Também reduz atividade física e alimentação saudável. Reduz os sintomas vasomotores, que são as ondas de calor, traz uma sexualidade saudável nessa fase. Muitas mulheres perdem a libido e não querem mais o relacionamento íntimo com o marido. Então, dieta e atividade física é fundamental. A gente precisa também analisar a mulher o risco cardiovascular. O que é isso? Muitas mulheres envelhecem com colesterol alto e sem tomar nenhuma providência para isso. E no momento da menopausa, elas têm placas de colesterol instáveis, placas nas carótidas, nas artérias do pescoço, que podem gerar infarto e AVC. Então, nós precisamos tratar precocemente essa mulher para que ela receba de uma forma saudável a reposição hormonal. A reposição hormonal precoce, aquela que ela está dentro da janela de oportunidade, ela estabiliza a placa de colesterol e evita o AVC e o infarto. Evita doenças cardiovasculares. Se a gente perde a janela de oportunidade, ou seja, o momento que eu posso prescrever a reposição hormonal, a mulher chega lá no meu consultório 20 anos depois, acabou. A janela de oportunidade é quanto mais precoce, melhor, e no máximo até 10 anos após a última menopausa. Então, nós temos que cuidar dessa mulher como um todo. Com a reposição hormonal, além de prevenir doenças cardiovasculares, eu previno osteopenia e osteoporose. Olha que bênção! Quantas mulheres hoje, idosas, poderiam ter se beneficiado da reposição hormonal lá atrás e hoje tem lá um fêmur fraturado, uma coluna fraturada, porque não fizeram reposição hormonal. Então, hoje a gente tem como acolher essa mulher para que não seja um trauma. Mas ela precisa ser uma paciente atuante, ativa no tratamento. O médico, ele conduz, ele avalia você como um todo, te mostra os riscos, te mostra o benefício, faz uma decisão compartilhada, mas ele não consegue te tirar da inércia, né? Daquela coisa assim, eu vivi minha vida sem atividade física, vou começar agora? Vai! Toda idade é momento de começar algo novo. Né, de se transformar, de ressignificar. Então, dá sim para viver uma menopausa em paz. Duas questões, mediante tudo que você falou. Existe algum tipo de exercício que é o mais recomendado para que a gente possa ter uma perda de peso, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor para enfrentar a menopausa? Tem sim. Na menopausa, a gente pode ganhar até 7 quilos. E há uma mudança da composição corporal. A mulher observa um acúmulo de gordura abdominal. A reposição hormonal já ajuda esse acúmulo não ser tão proeminente assim. O exercício aeróbico, ele melhora ondas de calor. Então, se a dor maior dessa paciente eu estou tendo ondas de calor de forma descontrolada, a gente vai priorizar exercícios aeróbicos. Mas a gente tem que lembrar que nós somos engajados numa vida onde a gente trabalha mais sentado, movimenta menos.
Hoje não é igual antigamente que você arava um pasto com um boi e você ia puxando o boi e o carro do arado, hoje é no trator. Então, o que a gente está trabalhando menos nessa vida moderna? Os músculos. E a massa muscular, ela é responsável pela nossa imunidade, para prevenir diabetes, para melhorar a nossa taxa metabólica basal. Então, trabalhar na musculação, exercícios de resistência, ajuda no nosso envelhecimento. Eu tenho pacientes de 60 anos que não conseguem levantar de uma cadeira sem apoiar os braços, porque não tem força nas pernas. Isso chama sarcopenia do idoso. E aí faz uma cirurgia, a pessoa não consegue nem levantar. Se é necessário fazer uma cirurgia, por exemplo. Sim, se você fica internado 15 dias por causa de uma pneumonia, você perde mais massa magra, você já não tem, como que você sai desse hospital? Você sai altamente debilitado. E isso impacta no quê? Na sua qualidade de vida. Imagina eu gostar de trabalhar o tanto que eu gosto, de dirigir na estrada, de fazer, de acontecer. De arrumar minha casa, por exemplo. Por exemplo, entendeu? E de repente eu não ter como fazer por fraqueza muscular. Então o ideal é que a gente combine, mas sempre o exercício é individualizado. Se a paciente está com mais fogachos, mais ondas de calor, a gente entra com mais aeróbico, depois encaminha para um pilates, fortalece, encaminha para uma musculação, e aí a gente vai fazer essa paciente ter uma qualidade melhor de vida. A segunda questão é que você falou da reposição hormonal. Tem uma mística, por exemplo, as mulheres que têm casos de câncer na família. Aí eu queria que você comentasse sobre, porque eu converso com muitas mulheres e elas têm muito medo. Não faço reposição hormonal de jeito nenhum, porque eu tenho medo. E há aquelas que já têm casos de câncer na família que falam, aí que eu não faço mesmo. E eu queria que você trouxesse luz, o que a medicina tem de mais moderno sobre isso? Exatamente. Hoje nós já temos respostas para essas dúvidas, tá, gente? Uma coisa importante, a mulher que teve uma mãe com câncer de mama antes dos 50 anos, precoce, uma irmã com câncer de mama antes dos 50 anos. Essa mulher, a gente tem que pesar risco-benefício. Aí a gente pega a mamografia dela, olha se a mama é densa, se a mama já tem nódulos, e a gente tem que pôr isso na balança, porque a chance de ser um câncer genético familiar é grande e o hormônio, ele não causa o câncer, mas se você tiver ele lá, ele vai desenvolver. Se a mulher teve, por exemplo, eu atendi essa semana uma mulher cujo colega ginecologista prescreveu reposição hormonal, mas ela me relatou que quando ela tentou engravidar antes dos 30 anos, ela teve 3 abortos, que não ficou esclarecido a causa. Aí ela teve uma gestação legal e depois ela tentou engravidar de novo e teve mais 2 abortos. Teve 5 abortos? Isso, abortos de repetição. Isso acende uma luz para a gente pensar se ela não tem uma doença genética que causa tromboses. Então eu suspendi temporariamente a reposição dela, pedi os exames que me mostram a doença genética que causa trombose. Se ela não tiver, eu posso repor, mas é muito estranho. Se a pessoa já teve quadro de trombose, ou se a pessoa tem um lúpus, uma artrite reumatoide, que pode aumentar o risco de trombose, a gente não deve fazer. Outro caso impactante, esse eu contei até no meu Instagram hoje. Atendi ontem num retorno, uma paciente que veio na primeira consulta com uma queixa de dor de cabeça. E a dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, ela tem alguns sinais de alarme. E ela tinha. Eu falei, ressonância. E ela veio também com a história de que a mãe tinha tido um infarto muito cedo, sabe? Tipo 40 e poucos anos. Eu falei, e um colesterol alto. E ela já estava em uso da reposição hormonal. Eu falei, não, vamos parar temporariamente. Eu quero uma ressonância e um ultrassom Doppler das artérias do pescoço. Pois ela veio com uma isquemia no cérebro, ela fez um pequeno AVC que não deixou sequela e ela tinha placas de colesterol na carótida. Essa paciente, enquanto eu não resolver o problema da isquemia dela, eu não posso prescrever a reposição hormonal. Então, as contraindicações são essas. Câncer em familiar de primeiro grau e câncer de mama
útero e ovários, precoces, em jovens. Porque a gente, ao envelhecer, a gente vai ter câncer mesmo. É processo natural do envelhecimento. A chance aumenta com o envelhecimento. Então, é um câncer precoce. Por isso, discuta com o seu médico. Tromboses, infarto, AVC, tudo isso tem que ser investigado. E doenças que eu chamo de reumatismos, né, do reumatologista, lúpus, artrite reumatoide, que aumentam o risco de trombose. São doenças que afetam a imunidade da gente? Que afetam as células que fazem coagulação do sangue. Você corta, aí o sangramento para. Tem algumas doenças que esse sangramento para, mas de uma forma exagerada, e aí forma uma trombose, né? Agora, existe o mito de que reposição hormonal causa câncer de mama. Por que existe esse mito? Porque o primeiro estudo, lá atrás, que foi o WHI, fizeram reposição hormonal com um estrógeno conjugado, que era algo assim muito sintético, né? E uma progesterona que a gente não usa mais. E fizeram em mulheres de 70 anos, e enfermeiras de 80 anos, ou seja, as células já estavam envelhecidas. E aí houve uma alta incidência de câncer. Hoje a gente sabe que funciona assim, ó. O envelhecer da mulher, ele tem um risco de 2 mulheres a cada 100 para câncer de mama. O próprio envelhecer. E com a reposição hormonal, esse 2 passa a ser a 2,3 a cada 100 mulheres. Não é nem uma mulher a mais. Então, o risco absoluto, ele é muito pequeno, né? Outros trabalhos mostram que é 3 mulheres em 1.000 que estão envelhecendo, risco de câncer. Com a reposição hormonal, 3,8 em 1.000. Ou seja, não é nenhuma mulher a mais, é um risco absoluto muito pequeno. E para a gente evitar isso, para a gente se proteger, basta o autocuidado. Então, a palpação da mama na hora do banho, o cuidado, se vir um nódulozinho, vai no médico, pede para palpar a mama e fazer os exames anuais. Isso é um compromisso que a mulher tem que ter consigo mesmo, assim como o homem tem que olhar a próstata, né? Então, hoje a gente tem segurança com os novos medicamentos para a reposição hormonal. E dá para passar pela menopausa com a reposição nos casos indicados de maneira mais tranquila? Muito mais tranquila. Os casos mais desafiadores, né, foram essas contraindicações, são os casos das mulheres que não quiseram ter filho, então elas vão passar na menopausa com um risco de gravidez. Porque a gente tem risco de gravidez até 55 anos. Se você não fez uma laqueadura tubária, ou se o seu companheiro não tem uma vasectomia, você tem risco de engravidar. Então, hoje a gente tem um contraceptivo próprio para acima de 40 anos, porque aqueles combinados podem causar trombose. E esse contraceptivo próprio para usar acima de 40 anos, eles previnem a gravidez e a gente faz a reposição do estradiol de forma spray, gel, adesivo, que é muito mais fisiológico, né? E qual que é esse contraceptivo? A gente não pode falar marca, tá, sim, gente? Sim. É a drospirenona. Ela é de 4 miligramas. Drospirenona. Né? Então, tem 2 marcas no mercado. Não são tão baratas, porque acabaram de chegar no mercado, mas é acessível. Não é uma coisa fenomenal, não. Só são mais caros do que os contraceptivos antigos, né, que já têm concorrentes. E os efeitos colaterais são mais suaves, assim, ou não? Os efeitos colaterais são maravilhosos, porque é uma progesterona que não incha, é uma progesterona que não faz ganho de peso, que não aumenta apetite. Então, a maioria das mulheres se adapta muito bem a ele, né? E pode até, com a escolha da mulher, eu não quero menstruar. Dá para fazer, dá para usar ele sem ter a menstruação. Você falou de uma coisa aqui que incomoda boa parte das mulheres, ou a imensa maioria, a questão do ganho de peso na menopausa. E aí a gente tá na moda agora, o pessoal usa caneta para tudo, para emagrecer, que são os remédios para diabetes. Aí eu queria que você falasse sobre isso, é polêmico, mas eu queria que você falasse sobre. Não, a gente no contexto menopausa. Isso, é o seguinte, gente. Primeiro,
Não usem as canetinhas sem um acompanhamento médico, tá? Nós estamos tendo, assim, entre os médicos, nos WhatsApps, casos clínicos drásticos. Por exemplo, uma pancreatite, porque o paciente da sua cabeça foi lá, comprou a canetinha, usou sem indicação, sem saber as contraindicações, usou para emagrecer 2, 3 quilos e aí fez uma pancreatite. Casos drásticos o paciente não sabia que tinha um câncer na tireoide, usou a canetinha, ela não causa, mas tem um tipo específico de câncer de tireoide que ela estimula. Então, não usem sem um acompanhamento médico, nem que seja o acompanhamento na UBS. O médico da UBS já tem informação. Essas medicações de canetinha são chamadas agonistas de GLP-1. No início, vieram para diabetes e depois nós vimos uma perda de peso maravilhosa, melhora da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, redução de doenças como infarto e AVC. Tem um deles que tem até um trabalho na redução da demência, né, do Alzheimer do idoso. Então, assim, tem benefícios, mas existem contraindicações. E agora, recentemente, nós tivemos o lançamento oficial da Tirzepatida, que é o agonista de GLP-1 e o GIP. Por que essas medicações são boas para a mulher na menopausa que não emagreceu antes, porque o ideal é perder peso antes, ou que ganhou peso na menopausa? Durante o período que a gente está alimentando, essas medicações colocam a gordura, os ácidos graxos, as calorias excessivas para dentro da célula gordurosa. No período de jejum, essas medicações ativam a lipase e quebra essa gordura, faz uma lipólise. Diminui apetite, diminui motilidade gástrica e não afeta o emocional. Raramente a gente vai ver um paciente que afetou o emocional. Existem casos que o paciente fala assim, eu estou mais desanimado, mas existe como manejar esse desânimo. Então, essas medicações nos auxiliam muito na menopausa, mas não devem ser usadas sem uma prescrição médica. Carolina, tem algo que a gente não tenha falado sobre menopausa? Eu sei que você se prepara sempre para tudo, mas tem algo que a gente não tenha abordado aqui? Eu queria só comentar uma coisa que é polêmica, tá? Então, assim, eu já peço desculpa para os colegas que pensam diferente. Pensam diferente, que fazem uso, mas eu tive um caso no consultório e por isso eu queria falar para a população. São os chips, os implantes hormonais manipulados que estão sendo colocados na menopausa. Chip da beleza que as mulheres falam, né? Chip da beleza, agora tem outros nomes, porque o chip da beleza eles já viram que, né, causa problema. Recentemente quando a gente está usando reposição hormonal, você vai fazer uma cirurgia, você para a reposição hormonal antes e volta após. Para quê? Para evitar trombose, né? E uma paciente me procurou após uma trombose, após uma cirurgia plástica, uma cirurgia de estética, ela foi fazer mamoplastia. O que aconteceu com essa paciente? Ela tinha um implante para a menopausa. O implante, ele não tem como tirar, ele não tem como parar, para evitar o quadro de trombose. Ele dispara os hormônios na mulher, né? Exato. E aí é o seguinte, é manipulado todo o consenso de hormônio lá em cima, não manipular o hormônio tal. Todos falam para não manipular. Ele não está em nenhuma diretriz europeia, americana, até a diretriz do Japão, eu encontrei nesses meus estudos. Não tem hormônios manipulados em chips implantáveis. Então, eu gostaria de deixar o alerta, a decisão é do paciente, a decisão compartilhada é do paciente. E para vocês pensarem, se nessa fase da vida, um lobby estético, o chip vai melhorar toda a sua estética, será que vale a pena? O risco? O risco. E será que realmente vai melhorar? Porque o que eu tenho visto no consultório, não tem melhora da libido. E tem risco. E tem risco. Você fechou com chave de ouro, Karina. Muito obrigada pela entrevista, que você possa voltar sempre. Eu sei que você é muito ocupada, você estuda, você corre pra pata, você tá aqui, você dá aula, enfim, né? Uma mulher de multitarefas, mas muito obrigada pela entrevista. E só um recadinho, eu não deixo patrocínio, tá bom?
Porque todo mundo me pergunta, se você está morando em Patos por causa da faculdade, você vai deixar patrocínio? Gente, essa cidade mora no meu coração. Obrigada a vocês também moram no meu coração. É um prazer estar com você, Leide. Muito bom. Essa foi a doutora Cristina, Karina Cristina, eu lembrei da outra amiga aqui, é a Karina Alvarenga. Ela é endocrinologista, uma pessoa de renome aqui na cidade, que atende, enfim, ela tem amizade com os pacientes. E veio falar pra gente aqui hoje sobre menopausa, esse tema tão importante, tão caro, né? E tão importante para todas nós mulheres. A vocês todos, um excelente fim de semana. A gente volta no próximo programa. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.